Flamengo empatou com a LDU lá na altitude de Quito, no Equador. Agora está com 4 pontos, terceiro colocado do grupo C da Libertadores. Esses são alguns sinais de que não é fácil jogar aqui. Juninho respondendo ao zagueiro da LDU que o ar não estava chegando direito no pulmão. Gerson irritado com Rossi, que deu um chutão para frente e não saiu jogando com a bola no pé. Léo Ortiz também queria o passe curto. Havia uma estratégia montada por Felipe Luiz para enfrentar a LDU e os 2.850 metros de Quito, no Equador. Optamos por um plano de aproximação, de passes mais curtos e principalmente saber que o adversário também cansa. E fazer eles correrem atrás da bola frustra e cansa, e eles não podem fazer o volume que eles costumam fazer na casa deles. O Flamengo conseguiu ficar com a bola durante boa parte do jogo. Teve 57% de posse. Pontuar contra a LDU era uma tarefa dura e precisava dar certo. O Flamengo começou a rodada em terceiro no grupo. E olha que Felipe ainda teve que lidar com a ausência de alguém que conhece o cenário. O equatoriano Gonçalo Plata ficou fora por causa de dores no joelho direito. É sempre difícil, né? Não tem como acostumar com a altitude. Às vezes puxa o ar, não vem, a garganta fica doendo também o jogo inteiro. Se sofre, não tem o que fazer, se sofre. Aqui você vem para sofrer. É impossível desfrutar do mesmo jeito que no nível do mar. Eric Pulgar foi um dos jogadores que menos sofreram fisicamente. Deu esse chute no começo do jogo. Arrascaeta foi outro que tentou de fora da área. A bola viaja diferente na altitude. Alzugaray, que é da casa, também errou. Costuma ser mais fácil de perto. Só que aí, Arrasca pegou fraco na bola e o goleiro da LDU defendeu. No segundo tempo, as duas equipes tiveram chances mais claras. Luiz Araújo fez uma jogada bonita, limpou a marcação, mas errou a pontaria. Aos 37 minutos, Estrada recebeu o lançamento longo e bateu da entrada da área. O atacante estava impedido e o gol da LDU foi bem anulado pela arbitragem. Nos acréscimos, os donos da casa perderam uma chance na cara do goleiro Rossi. Final 0-0. Entre os destaques do jogo, Danilo, eleito o melhor em campo. A última partida dele em uma Libertadores havia sido pelo Santos em 2011, quando foi campeão do torneio. Para mim é especial voltar à Libertadores 14 anos depois. Eu saí daqui um menino, voltei um homem, podendo ajudar a equipe a buscar os objetivos que tem por essa temporada. E a gente está começando, mas não podemos facilitar porque hoje era um jogo para vencer. O Flamengo termina a primeira metade da fase de grupos com uma vitória, um empate e uma derrota. 4 pontos. Ainda está fora da zona de classificação para a próxima fase, mas pelo menos não tem mais altitude pela frente. Um jogo contra o Central Córdoba, na Argentina, e 2 jogos no Maracanã, contra a LDU e o Deportivo Táchira. Essa é a sequência do Flamengo no restante da fase de grupos da Libertadores. Bom, acho que temos 3 jogos, 2 em casa e um fora contra o Central, que é uma equipe que a gente sabe que a gente pode vencer. Agora é recuperar, se preparar para os próximos jogos. Dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar com a LDU, nos deixa vivos para poder continuar buscando a nossa classificação aí nessa fase de grupos, que é o objetivo. Quem conta tudo pra gente é quem? Operação, bora para mais um vídeo com as informações do Flamengo. Os donos da bola repercutindo aqui, analisando situações importantes no Mengão. Chegada de jogadores importantes. Se inscreva, acione o sino, deixa o like. Bora pro vídeo. Adivinha? Adivinha, descobre comigo, vai. Rapaz, vamos lá. Aí. Não foi bom, mas devido às circunstâncias, também não foi o pior dos resultados. Sempre é muito difícil, já tomei aqui goleadas, também já venci um jogo aqui, mas sempre é um jogo muito complicado, porque todo o contexto é diferente. A bola é muito mais rápida, os domínios eles escapam do pé, às vezes o jogador está acostumado a dar um passe na frente e ela vai embora, porque ela não freia, a bola vai embora. A verdade é que com o grupo embolado, o Flamengo chegou à altitude de 2.850 metros de Quito, precisando mostrar resultado. Pressionou a equipe equatoriana e criou o volume de jogo, mas sem muito perigo. Das 10 finalizações concluídas, apenas 2 acertaram o alvo. Falta de pontaria para os dois lados. Na volta do intervalo, mais pressão e pouco perigo
até que os efeitos da altitude começaram a afetar o elenco. Só o Bruno, né, que pediu auxílio de oxigênio. Mas assim, todos sentem, todos. Só que assim, eu também peguei os dados do ano passado, dos jogadores que sentem menos ou que sofrem menos. O fato de eu ter jogado aqui e ter sido um dos jogadores que mais sofria com a altitude, me dá a possibilidade de dar alguns conselhos para os jogadores. Conselhos não, algumas dicas, algumas pistas para os jogadores para poder se sentirem melhor. Mas é impossível, cada um tem uma adaptação, cada um sente de uma forma. Com as entradas de Cebolinha e Luiz Araújo, o Flamengo ganhou o fôlego novo e só sofreu em campo já nos minutos finais. Primeiro susto, quando Estrada balançou a rede, mas o VAR confirmou o impedimento no lance. Pouco tempo depois, a cabeçada a queima-roupa para fora. Fim de jogo, LDU 0, Flamengo também 0. Analisando o desempenho até aqui, os jogos fora de casa, com vitória sobre o Deportivo Táchira na Venezuela e o empate de ontem contra a LDU no Equador, não são resultados ruins para o Flamengo. Mas a derrota contra o Central Córdoba no Maracanã vem tirando a equipe da zona de classificação. Com os 4 pontos somados, o rubro-negro é o terceiro colocado do grupo, atrás da própria LDU, que soma 5 na liderança, e do Central Córdoba, que apesar de também ter 4 pontos, ainda joga amanhã pela terceira rodada. Dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar com a LDU, nos deixa vivos para poder continuar buscando a nossa classificação aí nessa fase de grupos, que é o objetivo. Muito bem, tem gente que está achando bom, o cara ainda perdeu um gol no último minuto ali, Fernandão e Bigode. Os últimos 20 minutos, como o Fernandão comentou aqui agora nesse espacinho, os caras deram um sufoco no Flamengo. Agora o torcedor está na bronca por 2 razões. Porque estava realmente a altitude mastiga o cara e o Flamengo morreu com uma substituição no bolso, né? E porque, segundo a torcida, essa coisa do Gerson ir para lá e voltar tá meio sem função, não tá rendendo o necessário ou o que ele pode, que o Gerson é craque. Então eu queria saber de você, Bigode, como é que você viu esse jogo de ontem e especificamente esses 2 pontos aí. Terminar o jogo com uma substituição no bolso e essa coisa do Gerson tá meio sem função, porque ele não é especialista nessa que o Filipinho tá colocando ele. Boa tarde, GV, Nandão. Boa tarde a todo mundo que tá acompanhando a gente em casa. Eu não me preocupo muito com essa questão das substituições, porque eu acredito que o Felipe não tenha feito a última para não descaracterizar tanto o time assim. Por quê? Porque naturalmente, quando você joga na altitude, eu acho que a reta final, tanto do primeiro tempo como do segundo tempo, não adianta. Vai sofrer. Você vai sofrer. Todo mundo sofre lá. Todo mundo sofre lá. E eu me surpreendi ontem com 2 fatores. O primeiro, como o Flamengo teve a posse de bola no primeiro tempo, especialmente, até ali os 35, 40. O Flamengo foi praticamente dono do primeiro tempo, não sofreu. O único lance que tem aí de cabeça, o rapaz estava em impedimento. E eu me surpreendi também com o quanto esse time da LDU é fraco. Minha Nossa Senhora. Fera acabou de falar isso no meu ouvido agora. Que time fraco. Eu acho que é um time que bate de frente com o Táchira e com o Central Córdoba. Tecnicamente, assim, é um time que deixou muito a desejar, mas muito a desejar. O Flamengo, quando ganhou a LDU com o Rogério Ceni, o time da LDU era mais anos-luz à frente desse. Dito isso, eu acho que a função do Gerson vai muito das características dele, porque eu imaginei que ontem ele fosse começar com o Luiz Araújo aberto e o Gerson como meio-campista, mas ele não fez isso. E não é incomum a gente ver o Gerson fazendo a função do Arrascaeta em alguns momentos. Fazendo esse homem por trás do centroavante, armando o time, sendo esse, como chamam aí, enganche, né? Só que aí tem um grande problema. Para o Gerson jogar nessa faixa do campo, entra o que o Fernandão estava falando aqui. Ele precisa finalizar mais. Teve um lance que ele recebe numa boa condição, eu entendo que também você está na altitude, a velocidade da bola é diferente, mas ele poderia ter tentado pelo menos a finalização de primeira. Ele tenta dominar e aí quando ele domina a bola sobe muito, chega o zagueiro, corta e ele perde uma boa oportunidade. Mas eu acho que num contexto geral, tirando a reta final tanto do primeiro tempo como do segundo tempo, especialmente do segundo tempo, o Flamengo fez um jogo, acho que seguro. Poderia ter sido um pouco mais ousado, poderia ter saído com a vitória ontem lá de Quito, não seria nenhum absurdo. Mas eu acho que
para a circunstância da tabela, o empate não foi tão ruim. Porque o Flamengo ainda pega o Central Córdoba, que para mim, não sei se é o adversário mais fraco do grupo, mas é certamente 1-2. Fora de casa, o Flamengo tem totais condições de ganhar esse jogo, na minha avaliação. E depois você tem 2 jogos em casa contra 2 times fracos, a LDU e o Deportivo Táchira. Então eu acho que o Flamengo caminha sim para uma classificação e me arrisco a dizer que dependendo do resultado de amanhã, de Central Córdoba e Deportivo Táchira, o Flamengo ainda termina esse grupo na primeira colocação. Será? Eu vi a galera questionando, o Fernando Felipe falou, qual foi exatamente a frase do Felipe, Fera, que a gente estava conversando? Esse resultado deixa o Flamengo vivo. Isso não é muito pouco, não, para o Flamengo, no terceiro jogo da primeira fase, estando explícito e claramente uma declaração que a gente tem no presidente há pouco tempo atrás, do Arrascaeta pós-jogo, que a prioridade é o brasileiro. No terceiro jogo, o Flamengo, o empate com a LDU, ruim. Tudo bem que no altitude tem vantagem, deixa vivo. Eu acho que isso é muito pouco pro Flamengo, cara. GV, boa tarde pra galera que tá em casa. Incomoda um pouco essa declaração. Eu acho que se fosse antes do jogo, cabia. Mas sendo depois do jogo, dentro das circunstâncias, quem viu o jogo até o fim, a gente vê no segundo tempo que o Flamengo vai murchando fisicamente. É natural, né? Que é muito natural para qualquer equipe que joga na altitude. Eu tô com o Flavinho, o Flamengo foi muito bem, só não conseguiu ser melhor no primeiro tempo, porque faltou um pouquinho, acho que, de refino técnico para alguns jogadores. Mas eu muito bem em que sentido? Só para eu entender a galera de casa também. Muito bem, com muita posse de bola. Mas o tal do gol que tá faltando, Eu vou chegar lá. Tendo a iniciativa do jogo contra uma equipe que costuma pressionar o adversário jogando lá. Isso é verdade. A todo tempo, o Flamengo... Acho que a escalação do Gerson mais por dentro é muito por isso também, porque dá um pouco mais de posse de bola, aproxima o Gerson do Arrascaeta, do Everton Araújo, que fez um bom jogo ontem. Diga-se de passagem, fez um bom jogo. Everton Araújo. Joga muito, moleque. Joga muito. Fez mais um jogo espetacular, marcando. Ele temporiza muito bem, né? Os espaços, não deixa a linha de passe tranquila para o adversário. Mas enfim, quando o Flamengo tem a bola, ele tira o ímpeto do adversário. E quando você não consegue fazer o gol, isso vai te deixando um pouco mais nervoso. Só que, na altitude, você ter esse refino técnico no último passe, a bola corre mais, o domínio fica um pouco dificultado, porque há quanto tempo você não joga bola? Futebol? Final do profissional. Profissional? Vai fazer 12 anos. Qual foi a última vez que você jogou na altitude? Se você já jogou, não sei. Acho que foi lá contra o Once Caldas, foi a única vez que eu joguei, eu acho. Lá você sabia que a bola ficava mais rápida, que o chute tinha que ser um pouco mais controlado, você sabia disso? Sabia, claro. Né? Então, o problema de finalização que a gente está falando é, por exemplo, no lance do Luiz Araújo, que ele corta e enche o pé. Não é possível que a gente... Não é caça às bruxas, tá? O Luiz é um cara muito voluntarioso, a gente adora ele. Mas ele faz o mais difícil. Cara, é só dar um tapa. E ele bate bem, ele tira bem. Sim. Aí dá-lhe uma porrada lá na lua. O Flamengo tem um problema de finalização. E não adianta... Não tô falando porque você não... Mas assim, não adianta a gente ficar fingindo que... O Flamengo tem um problema de conclusão hoje. Pode ser que resolva contra o Corinthians, ele seja 6-0. Mas assim, fez 6 contra o Juventude, beleza, mas sofreu contra o Táchira, sofreu todos os jogos até agora no Brasileirão para fazer gol. São 15 oportunidades para fazer 1. Contra o Vasco, criou o Monte Léo Jardim, beleza, mas tem que fazer gol, Nando. Concordo com você, eu vou falar isso. Só que quando você tem essa dificuldade de domínio e de passe, né, com a velocidade da bola, e um time que se defende bem, que está procurando se defender para contra-atacar, e você não tem esse refino, é difícil você fazer o gol até conseguir finalizar. Mas eu concordo com você que o Flamengo precisa de que alguns jogadores sejam mais decisivos. No caso, Gerson, Luiz Araújo, próprio Michael, Cebolinha, porque não dá para depender só do Pedro quando voltar para fazer gol. Já falamos sobre isso aqui. Uma equipe que é dependente de um jogador para decidir as partidas acaba tendo problemas quando esse cara não consegue fazer gols. E o Flamengo está tendo essa dificuldade. Você falou de Juventude, só que não esqueçamos que o Flamengo fez 2 dos 3 primeiros gols que fez em 9 minutos de bola cruzada na área. Não foi uma jogada construída. É óbvio que vale. Se você fizer 10 gols de bola cruzada na área, beleza. Mas essa construção, eu concordo com você, precisa que esses caras sejam um pouco mais decisivos. Ontem não aconteceu, mas o resultado ser um empate e a galera, o Felipe Luiz, comemorar esse empate é interessante. Por quê, GV? Porque ele está vivo na disputa, está em terceiro lugar com 4 pontos, vai pegar em casa LDU e o próprio Táchira e o Central Córdoba
Você fala da quantidade de passes. 170 passes, o único na história da Copa da Libertadores. É mimimi. Galera que tá reclamando. Mas deixa eu te falar uma coisa, ainda assim, torcedor do Flamengo, é muito melhor um time que cria bastante e peca na finalização e não tá bem, do que um time que não cria nada. Claro. Do que um time que não cria nada. Posse. Agora, nós estamos falando e questionando isso, porque a gente sabe que o time do Flamengo é um time milionário. Que o Luiz Araújo é titular em qualquer time do Brasil, que o Pedro é titular em qualquer time, que o Bruno Henrique é titular em qualquer time do Brasil. Vai me ajudando com o ataque aí. Pô, Cebolinha é titular em qualquer time do Brasil. Michael é titular em vários times do Brasil. Nós estamos falando por isso. Se o ataque fosse da nossa época, Fernandão, que tinha um outro bom, mas tinha um Bagre. Tipo, a gente era Bagre. Não, eu não era Bagre, não. Mas aí a gente pegou o Bagre lá. Não. Tem uns que me irritavam bastante. Cara, tinha um que eu e o Marcelo Carneiro, quando ele fazia gol no finalização, o cara chuta sem bola, a gente comemorava, a gente deixava o cara fazer. Pra gente deixar o cara fazer gol. O que o Celso Roth falou? Bate, tu vai machucar o guri. O dia que o Fernandão quase aleijou o Fabiano Oliveira no coletivo. Fabiano, vou contar essa. Fabiano Oliveira, negão forte, parceiro, time de baixo, botando pra cima, Não, no time titular, uma preguicinha, aquele coletivo à tarde na Gávea, solzão. Aí inverteu. Tirou o Fabiano no time titular, botou o Fabiano no time reserva. E o Fernandão no time titular. Fernandão e Léo Moura ali, meu irmão, o Fabiano Oliveira ia pra dentro dos caras, pedalava, abraçada no Fernandão, abraçada no Léo Moura. E o Fernandão olhou a primeira, na terceira ele foi pra linha de fundo, o Fernandão deu um carrinho equilíbrio assim, ó. Pá, na parede da Gávea, o Celso Roth. Parou o trem, Fernandão. Bah, guri, queres acabar com a carreira do guri? Fernandão, sai no time titular, não corre. Enfim, se hoje em dia é cancelado, Luiz Amel faz postagem. Ih, tá ferrado. Aqui não tem mimimi, não. Pode fazer postagem, o que quiser. Estatística do jogo. Vamos ver se alguém chegou a 170 passes. Boa, Pedrinho. Chegou. Pô. Aí. O triplo quase do Córdoba. O triplo! E vocês estão falando que o time é ruim. 57. Ih, gente, o Flamengo teve mais posse na altitude? Muito mais. O primeiro tempo foi absurdo. O primeiro tempo foi muito controlado. Então o primeiro tempo não foi tão discrepante assim. Por conta do oxigênio. O Flamengo conseguiu... Mas aí você tinha mais gás também, né? E o Flamengo tinha bola. Por isso, eu acho que o Gerson veio pra dentro. Porque você tem mais o controle. No segundo tempo, isso mudou muito. 10 chutes, só 2 no gol. Dos 2 no gol, nenhum deles entrou. Não teve nenhuma defesa espetacular do goleiro deles. Não. As melhores chances foram o chute da Rasca, que o goleiro pegou, caiu, e o do Luiz Araújo. Isso. 552 passes do Flamengo contra 403, 11 faltas. Aí foi até meio que equilibrado. Me surpreendeu o Flamengo ter mais posse de bola, onde normalmente o time que visitante só corre atrás dos caras. Eu acho que você falou sobre a questão do Felipe Luiz, da fala dele. Eu acho que ele usou o termo... Eu não usaria esse termo do Flamengo tá vivo. Porque parece que o Flamengo vinha de uma situação extremamente delicada. O Flamengo tá vivo, mas desde a derrota pro Central Córdoba, o Flamengo tá vivo. O Flamengo tá vivo desde que começou a Libertadores. Eu acho que ele se expressou, talvez fosse melhor ele falar, o Flamengo ainda tá na disputa, vai ser primeiro lugar do grupo. Estamos brigando pela liderança. E ainda tá na disputa para ser primeiro do grupo. Eu não vejo esse não sei, a galera... Eu vi também na rede social muita gente criticando... Mas eu não consigo enxergar dessa maneira. Mas, Bigode, ficou muita gente irritada. Muita gente irritada. E aí a nossa temperatura é a rua. O dia a dia, o pagode, o cara, e você conversa com um com o outro. Com a declaração do Felipe Luiz pós-jogo, meio que fazendo uma média com o Vasco. É uma defesa muito organizada, muito difícil de ser penetrada. Pô, não é. Não tá sendo. O Fernandão traz aqui direto, foi zagueiro do Vasco. O Vasco batendo cabeça em alguns... Os jogadores são bons, mas tem que aceitar, porque não é só... São só... Então, assim, algumas falas do Felipe, mas que é um cara muito polido, muito educado. Felipe é um cara muito educado. Felipe é um gentleman. Mas isso irrita o torcedor quando as coisas não funcionam, e é normal. Mas ele tem falado isso de quase todos os adversários. Exatamente. Então, assim, não é que a torcida do Vasco, que a defesa do Vasco é muito difícil. A gente trouxe as aspas dele, um time muito organizado. Não é. O Flamengo chegou 12 vezes. O Léo Jardim pegou muito e faltou competência em vários lances. E vou te dizer mais uma coisa, tá? Eu não me recordo qual foi a última vez que o Flamengo teve 2 jogos seguidos 0-0. O primeiro tempo, o Fera me confirma que foi 66% de posse do Flamengo. 64%. Nesse jogo aí, do primeiro tempo. Não, com certeza. O Flamengo teve foi a bola quase controlada. Isso é muito bom pro Flamengo. Não, e até a forma. Pô, Danilo e Léo Ortiz jogaram muito bem. Nossa senhora. O Danilo é um negócio. Danilo é brincadeira. E não é só jogar em ser zagueiro, não. É você ser inteligente
Porque para você ser zagueiro e você jogar com 40, 50 metros para trás, eu falo isso já há alguns anos, como jogava Boateng, no Bayern de Munique, Dante, os caras jogavam no Barcelona, Mascherano, Piquet. Você tem que ser não só bom zagueiro, não só ser rápido, você tem que ser muito inteligente. E o Danilo ontem, o Léo Ortiz, toda hora deixando os jogadores em impedimento. Claro que tem a segurança do Rossi, que consegue jogar bem com o pé. Enfim, o resultado em si do jogo não disse o que foi 70% do jogo. Eu concordo, eu diria até 80%. Só que o jogo vai passando, vai acabando, o segundo tempo vai chegando e o Flamengo vai murchando fisicamente e a LDU parece que guarda, né? Se guarda para esse momento. E pressiona, acaba cruzando bolas na área. É isso aí. Como você tem pouco oxigênio no cérebro, raciocina com mais dificuldade, você tende a errar mais passes, onde eles... Aí é normal, ali dos 15 do segundo pra lá já... E foi o que aconteceu no jogo. Foi. E o Flamengo, pra mim, é primeiro lugar do grupo, Eu sem acho que o contestação. Flamengo vai ser primeiro. Eu acho que o Flamengo encerra esse grupo com 3 vitórias. Já dando boas-vindas pros meus parceiros. Tá, então, nação, a imprensa repercutindo as informações do Flamengo. O Felipe Luiz elogia a atuação do Flamengo e cita a dificuldade na altitude. Isso todo mundo sabe, né? O Flamengo que empatou aí com a LDU lá em Quito, que é difícil, todo mundo sabe, né? Mas aquele foi mal realmente na entrevista contra o Vasco, na minha opinião foi. Elogiar o Vasco é meio dureza. Mas é a educação do cara, né? Abre aspas para Felipe Luiz depois da partida de ontem, do empate contra a LDU. Tivemos oportunidade de finalizar, de chegar perto da área. Pelo que eu vi do jogo do Tátira, que a LDU dominou todo o segundo tempo, eu acredito que tenha sido um jogo muito bom dos meus jogadores. Estou muito orgulhoso, porque é difícil jogar aqui a nível geral. Eu fiquei feliz com o desempenho de todos eles, queríamos ter vencido, eu queria essa vitória. Nós mesmos nos colocamos nessa situação de perder o jogo contra o Córdoba. Ainda bem que ele sabe dessa situação aí, né? Bom, o Flamengo tem interesse em contratar Roger Guedes, tá? O atacante está no Catar, pode ser um reforço aí para o Flamengo. BAP e o Boto têm interesse nessa contratação. Reforço aí para o Mundial. O que vocês acham? Está no Al Rayyan do Catar, pode ser aí reforço, primeiro reforço para o Mundial, né? Vale lembrar que o Flamengo também tem essa situação, esse namoro, digamos assim, com o Jorginho do Arsenal. Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.